Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, quer dizer, café da tarde com o TF, são quase 16 horas, esse nosso segundo conteúdo de hoje aqui no canal do TF. O Botafogo já está indo para Quito, depois vai fazer uma viagem dupla, né? Vai direto, após a partida pela Libertadores, para BH, pela primeira partida do Campeonato Brasileiro. Então os jogadores já estão a caminho para dois compromissos importantíssimos. O técnico Arthur Jorge levou os jogadores, então vamos ver se o Botafogo vai divulgar hoje ou amanhã a lista dos relacionados para essas duas partidas, que são de suma importância para aquilo que o Botafogo busca na temporada. Pontuar amanhã contra a equipe da LDU, amanhã não, depois de amanhã, né? Acostumado a ver o quarto jogo, será quinta, será de suma importância para os objetivos do Botafogo nessa temporada. A gente tem que pontuar, tem que fazer uma boa partida, porque será importantíssimo pontos sendo adquiridos nesses dois confrontos. Além disso, você terá a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro, jogo em Belo Horizonte, domingo 17 horas. A equipe mineira deve ter um membro da sua comissão técnica ali como treinador, essa é a previsão inicial. Então muitas situações acontecendo, o Botafogo indo em busca de mais 3 pontos na Libertadores, aliás, dos seus 3 primeiros pontos na Libertadores e de uma grande estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre as notícias da manhã em relação ao nosso clube. Segundo o jornalista Fábio Aleixo, Emerson Urso está sendo observado por clubes russos. Inclusive, o CSKA já fez um contato com o Botafogo para saber ali informações a respeito do atleta. Ele tem 22 anos, ele foi contratado pelo Botafogo ano passado, ainda depois do Campeonato Estadual. Ele tinha contrato, né, com a equipe do São Caetano até o final do ano e jogou algumas partidas pelo Campeonato Carioca, e claro, aquela que chama mais a atenção contra o Fluminense, onde ele marcou um gol de cabeça em cima do Marcelo. E é um jogador jovem e entra muito naquilo que a gente fala, né? Às vezes você pega um jogador que ele não vai ter tantos minutos na equipe principal do nosso clube, vai acabar sendo valioso para outras instituições. Como eu falei até acho que anteontem aqui no canal, em relação ao Janderson, né? O Janderson foi contratado por um valor bem insignificativo e hoje é um atleta que vale 2, 3 milhões de euros, né? O Botafogo pegou um atleta bem barato e hoje pode comercializá-lo, pode negociá-lo com um valor muito interessante. E o Emerson Urso entra muito nisso. Não deve ter tantos minutos agora no Campeonato Brasileiro, mas o Carioca serviu para ele ter um DVDzinho ali. E por ser um atleta jovem, não vai ser negociado por uma quantia gigantesca, né? A gente sabe disso, mas qualquer coisa que você terá a respeito do Emerson Urso será uma valorização, já que ele chegou de graça no Botafogo. É importante que esta roda financeira para o Glorioso acabe rodando e o Emerson Urso entra muito nisso. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao jogador nas próximas semanas para a gente entender o que vai acabar acontecendo a respeito desse atleta. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Amigos, como a gente já vinha conversando aqui no canal, o Botafogo ele terá algumas saídas de jogadores agora nessa janela nacional que vai até o dia 19. E o primeiro deles é o goleiro Igor Gabriel. Ele não foi relacionado para a partida de depois de amanhã contra a LDU lá em Quito. O arqueiro Glorioso, ele está em negociações avançadas com Confiança para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que o Igor Gabriel vista a camisa do Confiança, o goleiro de 22 anos, e ganhe minutos nessa temporada. Ele que, quando atuou, não foi tão mal nesse ano, né? Inclusive, na última partida contra o Boa Vista, fez boas defesas, uma delas que resultou até mesmo em um dos gols do Botafogo no contra-ataque. O gol do Cauê foi após um início de jogada feito pelo Igor Gabriel. Então entra nesse detalhe, outros jogadores sairão, você está tendo outras conversas acontecendo. Fiz um vídeo no Giro de Notícias de ontem, se eu não me engano, Noite Alvinegra de ontem, falando que jogadores que o Botafogo poderá emprestar aqueles que talvez não tenham tantos minutos. E o Igor Gabriel entra muito nisso, jogador
com poucos minutos, que não jogaria nesse ano. O Raul foi contratado para ser ali o terceiro goleiro e o Glorioso achou que era o melhor caminho emprestá-lo para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, que no meu ponto de vista não é ruim nem para o Igor Gabriel, nem para o Botafogo. Outros jogadores também estão nessa mesma situação e vamos aguardar para entender o que poderá acontecer. E mais um capítulo, né, desta bulha que está acontecendo em relação ao John Textor e também ao futebol brasileiro. Segundo o jornal Globo, Palmeiras e São Paulo ingressaram com notícias de infração no STJD contra o John Textor. Um dos artigos citados pelo clube paulista foi incitar ódio ou violência. É bizarro isso, né? Sinceramente, não consigo entender. Quem trouxe essa informação foi o blog do Lauro Jardim. O artigo citado é o 243D do CBDJ e com uma pena prevista de R$100 a 100 mil e com uma suspensão que pode ser de 1 a 2 anos. De acordo com o blog do Lauro Jardim, Palmeiras e São Paulo sustentam que as denúncias do dono do Botafogo, dono da SAF do Botafogo, não apenas ofendem a honra das instituições e jogadores, mas também estimulam o ódio no futebol brasileiro. Um dos pontos que foi colocado é que o presidente do Fluminense, em 2019, o Pedro Abad, ele foi punido por 30 dias porque antes de uma semifinal contra o Vasco da Gama, ele falou, vamos para uma guerra. Então, assim, a torcida do Botafogo tem que ser punida em todos os jogos, né? As torcidas rivais, todo mundo tem que ser punido no futebol brasileiro, porque essa expressão de guerra, né? Se eles estão colocando isso como uma jurisprudência, todo jogo, quarta é guerra, vamos pra guerra. Tá feio, cara. É o que a gente tá falando aqui no canal. Tá muito feio, tá muito chato. A gente tem que falar sobre isso direto, mas é o assunto que tá tomando conta das mídias. Você só vê a imprensa falando sobre isso, você só vê os clubes falando sobre isso. E a dupla São Paulo e Palmeiras estão unidas em relação a esse ponto. Interessante, né? Que a mesma dupla que há um mês, ou menos de um mês, quando houve um clássico no Morumbis, né, que é o estádio do São Paulo, que agora tá com o nome de Morumbis por causa do name rights, você teve brigas ali, né, dos times, ofensas gravíssimas, até mesmo de dirigentes do São Paulo em relação ao Abel Ferreira, proibição de salas de imprensa serem colocadas ali para uma entrevista coletiva. Então você teve vários problemas em relação a São Paulo e Palmeiras, que não conseguiram resolver seus pontos unidos ali, né? Você teve uma briga, isso é violência, que aconteceu no São Paulo, ali no Morumbi. Isso é grave, né? Até mesmo com ataques à pessoa do Abel Ferreira. E a Leila foi a público reclamando, e agora o texto tá falando de moralização do futebol brasileiro, falando de situações de manipulações, estão querendo envolver no mesmo pacote. Tá feio. Tá muito feio, mas vamos falar sobre isso em outros conteúdos, porque com certeza nós teremos novidades em relação a estes temas. Tamo juntos, beijos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto, se Deus quiser, hoje ali por volta de 8, 9 horas com o nosso Noite Alvinegra, terceiro conteúdo. Assistam também os outros vídeos aqui do canal. Desculpem o horário, mas hoje agarrou um pouquinho aqui as coisas, está entrando um pouquinho mais tarde o nosso Almoço com TF, que virou Café da Tarde com TF. Valeu, tchau, tchau e fui. Tamo junto.